ótimo. Agora vai. Boa noite a todos! Eba! Estamos aqui na última live do ano, recebendo mais uma pessoa muito querida, um amigão nosso, que vai contar muitas histórias, muita história de vida, muita história de Oxo para vocês. E, Abiro, eu vou colocar aqui, eu tirei vocês só para explicar. Eu deixei aqui todo mundo... Peraí. Agora! Aê! Tá todo mundo aqui de novo. Boa noite, Biro. Fala, meu amor. Boa noite, Agni. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei em dúvida agora se tinha recomeçado. É que ficou no Agni destacado. 13ª edição de Histórias com Osho. Temos aqui hoje uma pessoa que tem uma vivência bem intensa, importante, em diversos locais do mundo, diversas comunidades, na presença do Osho. Bem-vindo. Tivemos um centro de meditação juntos em São Paulo, uma experiência muito linda, curta, porém, mas linda. Já contamos sobre ela aqui na primeira, que tivemos eu e a Dívia, mas talvez a gente fale mais alguma coisa hoje. Você mostrou aí na querido, foto? muito bem-vindo. Mostra aí, Biro, o Agni. Mostra aí o Agni. O Agni está na foto, lá no ali, ó, de barba ali. Não sei se está nítida. Essa foto, ela está... Essa foto, ela está fading away, né? Como falaria? Desbotando. Mas está lá ainda. Tá a grande maioria do Ajar está ali. Está faltando a Tano. Não sei porque a foto dela... A gente catou as fotos, foi correndo lá na casa do Vigan, né, do Aguilar, e ele montou isso, só que ficou impresso em folhas A4. Várias. Daí tinha que montar tipo um quebra-cabeça. E aquilo ficou lá em São Paulo, ninguém fez, ficou comigo. Ninguém lá em São Paulo, o Vigan me indicou uma pessoa que não quis fazer, eu trouxe aquilo comigo para cá. Eu estou morando em Porto Alegre, eu trouxe comigo e uma amiga que me ajudou, montou para mim. E fiquei com ele desde então. Daí tem essa... Ele é bonito porque ele tem essa mistura, assim, tem um Osho meio junto com a Roma, com Sananda Vibhacha, eu, Vigan, você, a Madita. Não sei se você lembra da Madita, que ela fez um curso de hipnose uma vez lá no Ajar, tem uma foto dela ali. Ela queria ir para a Amazônia. Ela queria ir para a Amazônia, conhecer a Amazônia. Eu falei, olha, eu gosto de uma natureza mais civilizada, mas eu posso levar em Alto Paraíso, se você quiser. E aí a gente foi para o Osho Lua, que foi a primeira vez que... Olha! Já foi uma experiência incrível. Mas, Agnideva, nos conta aí como é que começou essa história do Osho na tua vida. Como é que surgiu isso? Essa história começou quando eu tinha 20 anos.
19, 20 anos. E eu era espírita nessa época, bem carola mesmo. Frequentava sempre, todos os finais de semana e tal. Aí, nesse centro espírita, rolou de um dos mestres lá fazer um grupo de bioenergética no centro espírita. E aí a gente começou a fazer esses exercícios de bioenergética e foi muito legal. Aquilo foi uma descoberta. A gente fazia exercício de bioenergética. Era aquela época que surgiu aquelas fotos Kirlian, e tinha um cara aqui em Brasília, que acho que no Brasil inteiro, ele começou com foto Kirlian aqui no Brasil, Milhomens, acho que era o nome dele. Então, ele fazia foto antes da gente fazer o exercício, a gente convidou ele para o grupo, e depois fazia depois do exercício, e mudava completamente a aura. E foi uma coisa interessante. Me disseram que o Osho já apareceu aí, porque eles fizeram a proposta de estudar um pouco as coisas do Osho. E eu fui contra, totalmente contra. Eu tinha uma aversão ao Osho, total. Eu nem sabia quem era, nem o que era. A primeira lembrança que eu tenho do Osho, eu estava na UNB fazendo letras, tinham duas amigas conversando sobre um livro do Osho. Elas estavam de pé e tinha uma mesinha, e em cima dessa mesinha tinha um livro com uma foto do Osho virada para quem estava vindo, que no caso era eu. Então, eu vou chegando, eu vejo aquela foto, eu faço elas guardarem aquele livro, porque eu não conseguia olhar para a cara daquele homem. Não podia ver. Fiz elas mudarem de assunto, a gente começou a conversar de outras coisas. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de Osho, que eu depois pesquei, né? Depois teve um centro de meditação, um centro não, o pessoal do Osho, todo de vermelho, com aquele colar lá, de pendurado no pescoço. Meu pai tinha uma loja de bicicletas em Brasília, eu morava na sobreloja. A gente morava na sobreloja, e do outro lado da rua tinha um outro prédio também, que era loja e sobreloja, e tinha um subsolo. E no subsolo tinha uma escola de Tai Chi, e vinha um pessoal do Osho fazer meditação lá. Então, eu lá no primeiro andar ficava escutando aquelas músicas, que eu sou apaixonado por música, e eu achava aquelas músicas lindas e tal, mas aquele povo estranho lá não me estimulava a ir lá, não, para perguntar o que era, o que não era. Eu ficava escutando da janela. E isso, o que aconteceu? Esse grupo de bioenergética acabou virando uma inquisição nesse centro espírita. Disseram que a gente estava fazendo suruba, que era um diabo a quatro que tinha rolado, e eu sabia que não era verdade, me decepcionei pra caramba com o pessoal lá, né? Eles fizeram uma inquisição em cima dessa pessoa que começou esse grupo. E pouco acabaram meio com a vida desse cara, né? E eu fiquei muito decepcionado com aquilo e me afastei. Então, eu estava meio perdido e aquilo era o meu centro de equilíbrio até então. E aí eu fiquei assim, poxa, né? Fiquei mal, fiquei ruim, queria cometer suicídio, todo esse tipo de coisa, sabe? Pós-adolescente e tal, ainda se encontrando, se entendendo. E aí eu abro o Correio Brasiliense, Grupo de Bioenergética com terapeuta Márcio Lisboa, que depois eu fiquei sabendo que era o tal do Satibode. Eu fazia letras, mas eu vivia no departamento de psicologia. Eu ficava estudando Reich, estudando todos esses psicólogos famosos dessa linha, né? E aí eu fui assistir a tal da palestra. Tinha uma palestra e entra lá. Claro, eu cheguei 1 hora antes, né? Que eu sou muito pontual, né? Cheguei 1 hora antes. Não tinha ninguém ainda. Abri a porta do galpão, era lá no Ser, lá no Lago Sul, que é uma parte, um pouco a parte do centro da cidade, né? Era tipo uma chácara com muitas árvores, mangueiras, etc. E tinha um galpão onde eles faziam essas palestras. Eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez. Cheguei, não tinha ninguém, estava tudo aberto, bem tranquilo, né? Não tinha cerca elétrica nem nada, tudo aberto.
Aí eu abro a porta desse galpão, o que que eu vejo? Imediatamente, assim, logo de cara, uma foto do Osho, só os olhos bem desbugalhados, assim, olhando bem lá dentro da sua alma, assim, lá. Tum. Eu paraliso ali na porta, porque eu falei, esse cara está me perseguindo. Ah, não pode ser. Né? E aí assisto, não assisto, uma voz dizendo, não, foge daqui imediatamente. Vai embora agora daqui. A outra, não, escuta, é uma palestra gratuita, o que você vai perder? Você não vai perder nada. Ficou aquelas vozes, 1000 vozes lá discutindo sobre assistir ou não a palestra. Fiquei, daqui a pouco chega lá o Satibode, todo, né? Ele era bem bonitão, né? Todo assim, a mulherada toda tinha um secto, né? De mulheres que eram todas apaixonadas por ele. E todo assim, com cabelo meio pigmalião, não sei, alguma coisa meio assim. Anos 80, total. É. E ele chega com a calça vermelha meio bombada embaixo, né? Chega e tal, aí começa a falar. E tudo que ele falava, eu, uau, 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 uau. Resolvi fazer o tal do grupo, do final de semana. Desapareci de casa, não contei para ninguém. É a primeira vez que eu fazia alguma coisa do tipo, né? O pessoal já estava para chamar a polícia, porque pensava que eu tinha sido raptado, qualquer coisa. Parecia que eu sumi mesmo. Peguei o carro, não disse para onde ia, porque senão eles não iam deixar eu fazer. E fui, Não né? tinha celular, nem GPS. Não tinha celular, não tinha nada. Eu sei que na sexta-feira, quando eu fui na quinta-feira, quando eu fui na palestra, estava querendo cometer suicídio, e no último dia do grupo teve um renascimento lá, e eu não conseguia parar de rir depois desse renascimento, que era o dia do meu aniversário, ainda por cima. E aí eu voltei para casa, os meus pais brigando comigo e tal, e eu rindo. Fiquei uma semana rindo sem parar. Eu falei, eu não quero parar de fazer isso. Eu não chamava meditação de meditação, eu chamava de exercício. Eu não quero parar de fazer esses exercícios de bioenergética nunca mais na minha vida. Né? E aí eu tinha um quartinho para dormir só, para não dormir com meus irmãos. Eu peguei o quarto de empregada, que era 2x2, arranquei tudo lá de dentro. Colocava um colchão encostado na parede para poder ter espaço para fazer os tais exercícios. Eu fazia Kundalini 3 vezes por dia. Uau! Uau. Né? Antes de ir para a universidade, depois que voltava, direto. Porém, rapaz, aí que você entende essa história de que a gente tem uma mente condicionada. Foi ali que eu comecei a entrar em contato com esse condicionamento da mente. Porque eu tinha uma mente espírita. Sim. Bem espírita e bem cristã. Sim. E eu não queria nada com esse povo estranho, não. Sim. E com aquele homem barbudo também não, embora aquela felicidade eu não queria perder ela nunca mais. Esse barbudo que está atrás de você aí, é isso? É, aquele barbudo lá. Aí eu fazia as meditações e eu vi espírito para tudo quanto é lado dentro desse quartinho de 2x2. E eu falava, pô, mas eu não estou fazendo nada de errado, é uma coisa que me faz sentir tão bem, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. E eu chacoalhava e eram uns bichos feios até, né? E eu não persisti. Aí eu ainda era bem cristão mesmo, eu peguei uma foto de Jesus e eu fazia a Kundalini olhando para Jesus Cristo, cara. E chacoalhando ali, porque eu estava com medo, mas eu falei, não, eu tenho que ir, porque eu não estou fazendo nada de errado, não é possível. Eu sei que um dia eu cheguei e falei para Jesus, para os espíritos, para tudo, eu falei, é o seguinte, gente, agora eu tenho plena convicção que isso é bom para mim, que isso é maravilhoso para mim. Então, se vocês quiserem chacoalhar também, vocês chacoalhem, pode fazer junto comigo, não tem problema nenhum. O dia que eu desencanei, sumiu todo mundo. E aí foi. Depois de um mês, me ligam lá do C. Olha, o terapeuta Márcio Lisboa vai dar um curso de bioenergética de 3 meses. Você está interessado? Não, não estou interessado. Claro que eu fui, né? E fiz esse curso, que foram 3 meses. Éramos 40 pessoas, 10 terminaram.
Então, foram 2 meses de catarse com bioenergética, com Rolfing, e 1 mês de reestruturação e com meditação, dinâmica e tudo. E aí eu tinha umas coisas meio estranhas, né? De nervosismo, etc. E tal. E o Satibode teve sacadas incríveis comigo, assim, foi muito legal. Ai, que legal. E depois de ele resolveu coisas que, se fosse hoje em dia, eu devia estar tomando 1000 tarjas pretas. Sim. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa o trabalho ali. E foi ali que veio a história, talvez, o Sânias. E numa das Kundalines, nesse grupo de 3 meses, eu acho que foi no 2º ou 3º mês já, eu estava fazendo a Kundalini, e no 3º estágio da Kundalini, que a gente senta agora e fica escutando a música, a gente costumava fazer isso de pé, porque tinha essa possibilidade. Então, você estava tão cheio de energia, você ficava de pé os 15 minutos ali, né? Parado, sem nada ali, sem fazer nada. Eu vejo, cara, eu não tinha os vídeos do Osho igual tem hoje em dia, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu nunca tinha visto o Osho, só fotografia. Eu vejo o Osho sair lá do fundo do salão, passar por todas as pessoas com uma linha na mão, assim, cara, atravessa, chega na minha frente, coloca uma linha na cabeça. Uma viagem boa, né? Tanto é que o pessoal gargalhou pra caramba depois, quando eu contei. Coloca uma mala no meu pescoço, toca no meu terceiro, eu nem sabia que ele tocava, e fala Swami Sarativanda. Eu já procurei esse nome não existe, não. A minha interação era... Eu tinha tanta vontade de pedir, tão pouca coragem de pedir, que eu acho que eu sonhei com a história, né? Sarativanda. Sarativanda. Aí eu contei lá no grupo. Aí o pessoal riu, cara, de tanto... Cara, pede logo essa porra desse Sânia, porra. O que você tá esperando? Não precisa pedir essa história toda, não. Pede logo, né? Aí o Satibode, eu me lembro que ele pegou o mala dele e falou, cara, é uma roubada essa história. Tipo assim, me diz, é uma roubada, você vai ver, vai bagunçar sua vida toda, cara. Alguma coisa nesse... Eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas era alguma coisa nesse sentido, tentando me... Avisa, amigo, na história, né? Aí pegou, ó, experimenta, eu vou te prestar meu mala aqui. Colocou um mala no meu pescoço, fiquei o dia inteiro com o mala do Satibode. Parecia que eu estava carregando um tijolo. Eu falei, não quero esse troço, não, cara. É muito pesado. É pesado demais. Pô, acabei pedindo Sânias, né? Tinha uma menina que estava indo para Rajneeshpuram, o Osho já estava lá, e ela levou minha carta com uma foto, você tinha que tirar uma foto olhando de frente. E aí acabou o grupo. Eu esperei uns 40 dias para receber a resposta do Osho. Né? Acabou, no último dia do grupo, eu me lembro disso porque esse é um detalhe muito interessante. O Satibode olhou para mim assim no último dia do grupo e falou, cara, você joga tanto, e o pior é que você nem sabe que está jogando. Mas tudo bem, alguma coisa assim. E tal. Aí, eu estou lá no jardim de casa, fazendo um jardim lá em casa. Aí chega o carteiro. Aí vem essa carta lá dos Estados Unidos. E já estava o meu nome lá. Eu olhei assim, eu detestei. Não quis nem abrir a carta. Claro que eu fui abrir logo. Né? Abri e tal. Aí vinha uma mensagem do Osho, que escolhiam lá, não sei se era ele que mandava, se não. E vinha o nome. E a mensagem, deixa eu ver aqui, tem a tela aqui, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, porque é muito interessante. A mensagem era essa, eu falei, o Satibode escreveu para aquele cara. Ele realmente falou alguma coisa para o Osho, não é possível. A mensagem do Osho era, e o Sânias é o último jogo. Além dele, todo mundo dos jogos desaparece. Então, existe a realidade. Portanto, esta é a última coisa que você fará.
faça o mais perfeitamente possível. Delicie-se, dance, que seja um canto profundo, uma alegria infinita. Essa era a mensagem do Osho. Não parece que foi combinado, porra? Total. Total, né? Eu acho que o Satibode nem sabe disso. Se ele estiver assistindo, Ele está assistir, assistindo ele vai... aqui, ele está falando que você foi mais uma vítima dele. Eu agradeço profundamente. Não poderia ter tido um algoz melhor na minha vida. Muito grato, Satibode. Muito grato mesmo. E aí veio o tal do nome, que eu não gostei na hora. Era Vimal Agnideva, Swami Vimal Agnideva. Eu falei, porra, sacanagem, ainda me dá um nome de mulher esse cara, muita sacanagem. Né? Terminava em A. Só que os nomes masculinos em indianos são nomes, terminam em A. Né? Aí eu vou ler o significado. Aí Vimal quer dizer pureza, e Agnideva é fogo interno que consome o ego. Aí era eu falei, pô, eu era poeta na época, eu escrevia muita poesia na época. Eu falei, pô, o cara me mandou uma poesia de nome. Aí eu comecei a me acostumar com esse tal desse Agnideva e andava com ele no bolso, porque quando me perguntavam qual é seu nome, peraí, Agnideva. E foi, acabou ficando. E eu uso ele até hoje. Eu adoro o meu nomezinho. Já tenho que me desidentificar dele agora. Agora tem que pegar um Sânias para me desidentificar do Sânias. Todos nós. Todos nós. Essa foi assim, como o Osho surgiu, assim, ele meio que foi me cercando. E foi uma coisa... ainda no meio desse grupo, esse grupo era o Satibode, o Vivarta, que tinha uma trilha sonora assim maravilhosa. O Vivarta, era cada música que esse cara colocava nesses grupos. E a Marguinha, que era a própria formosura em pessoa, né? Belíssima. Ela era uma flor que exalava naquele salão inteiro ali, que na época estava com Satibode. E um dia, no meio desse grupo, eu meio que pirei, cara. Eu nunca tinha lido nada do Osho, eu não queria nada com o Osho, mas estava lá fazendo a bioenergética. E aí eu fui lá de noite, porque eu estava pirando, e a Marguinha me recebeu e tal. E ela falou, olha, eu vou te dar um livro aqui, você lê, que eu acho que vai te ajudar bastante. E foi o primeiro livro do Osho que eu li, se chamava Tantra, a Suprema Compreensão, que era um livro sobre as canções de Tilopa. E eu, tá bom, vou ler o tal do livro. Né? Eu tinha um trabalho no Ministério da... não era Ministério, não. Era... Como é que chama? Era na Receita Federal. Eu tinha passado por um concurso na Receita Federal. Eu ganhava por 8 horas, trabalhava 4 e não tinha nada para fazer. Então, eu ficava nessa sala enorme. Tinha uma IBM, uma máquina IBM elétrica, tinha um telefone, eu passava o dia inteiro telefonando para os meus amigos de escola, ou estudando. Entendi. E aí, eu comecei a ler esse tal desse livro. Falei, vou ler o livro, né? E estava com um lapisinho. A minha mente espírita ainda estava presente. Já estava mais fraquinha, mas ainda estava presente. E aí aqui ele está falando do fluido cósmico universal, aqui ele está falando disso, aqui ele está falando daquilo. Aí tem um momento lá no livro, lá mais para o final do livro, que ele está fazendo uma comparação lá e fala, Jesus não é nada. Hã? Como é que esse cara ousa dizer que Jesus não é nada? Né? E eu paro ali, tipo, não vou continuar a ler o livro, ou qualquer coisa. Como é que eu vou transcrever isso? Jesus não é nada, Jesus não é nada, não tem direito de... Né? Aí leio, vou até o final do livro, completamente frustrado, me sentindo assim estranho. Eu falei, que merda, eu gostei do livro, mas não gostei do livro. Que coisa mais estranha é essa? Como é que você gosta de uma coisa, mas não gosta? E aí eu falei, vou ler de novo esse livro. Eu fazia letras, né? Vou ler como se fosse um livro de poesias. Vou deixar essa história espiritual de lado, esse cara, que ele é um mestre, ou qualquer coisa, e vou ler como se fosse um livro, uma literatura, um livro de poesia.
Rapaz, quando chega lá em Jesus Neto, mas Jesus não era nada em comparação àquilo que ele estava descrevendo. Realmente aquilo lá era incrível, né? E aí você, então, vê um outro... Aí eu falei, cara, eu tenho uma mente espírita. Eu preciso me livrar dela. Tinham 16 livros do Osho naquela época, em português. Eu não li em inglês, né, ainda. Aí eu comprei todos os 16 livros. Era um por dia. Eu falei, vou mudar essa mente de espírito para essa poesia aqui. Uau, E fiquei brincando com essa história. Mas foi assim, foi interessante, porque, na verdade, eu me apaixonei primeiro pela meditação, pelas técnicas, porque eu já fazia antes, mesmo quando era espírita, eu fazia algumas coisas que a gente chamava de parapsicologia, de negócio, fazia sozinho. Fazia regressão com meus irmãos. Eu tinha 13, meus irmãos tinham 9, 8, a gente fazia regressão à vida passada. Pegava aquelas revistas de planeta que tinha regressão, que não sei o quê, e ficava brincando com essas coisas, né? E foi assim que eu fui entrando nessa história. Me apaixonei pela meditação, depois que eu fui entrando na história do Osho, aí apaixonei total. E aí foi. Aí eu falei, tem que ir atrás dele, né? Não dá para ficar mais aqui, não faz sentido. Aí tranquei a matrícula na universidade e fui atrás do Osho lá no Oregon. E isso daí foi um... Hã? Foi para o festival? Não, eu fui para ficar lá. Foi para morar. Eu fui para morar. Eu ainda, naquela época, você tinha que ter 21 anos para poder sair do país, né? Por conta própria. Então, eu tinha que pedir autorização para os meus pais para poder ir ver o Osho, que eles odiavam. Para eles então, era o Reverendo Moon, era pior que o Reverendo Moon. Oi? Conta um pouco para a gente disso. Como é que era essa relação com teus pais dentro dessa tua transformação, vamos dizer assim, né? Do lado certinho e tal. Daqui a pouco começa a se meter nessas atividades estranhas. Como é que era isso aos olhos deles? Aos olhos deles, eu enlouqueci. Eu absolutamente enlouqueci e fizeram lavagem cerebral em mim. Total. Para eles era isso. Porque era até aquela época, justamente, de Reverendo Moon, de Jim Jones, dessas coisas todas aí, né? Então, todo mundo tinha um pouco o meio de receio. E era muito diferente da realidade deles. Por mais que eu tentasse explicar sobre o ponto de vista de terapia, de psicologia, para eles não era alcançável, porque eles são muito simples, eles não tiveram essa possibilidade de estudos, né, dentro dessa área, mas eram muito amorosos e para eles era como assim, eu tinha uma situação muito perfeita, uma família muito amorosa, muito gostosa e tudo, então eu tinha que me rebelar contra aquilo, era estranho. Mas, ao mesmo tempo, ou eu fazia isso, ou eu não tinha como sair daquele ninho ali, né? E o Osho foi essa possibilidade. Então, assim, foi do Santarello ao diabo mesmo. Para eles, eu enlouqueci completamente. E aí, quando eles viram que eles não queriam me dar dinheiro nem nada para poder fazer a viagem, eu comecei a vender todas as coisas que eu tinha, pedi demissão lá na Receita Federal, e aí que eles ficaram, aí endoidou de vez total mesmo, né? E tranquei a matrícula na universidade, vendi as coisas, comprei a passagem, e aí quando meu pai viu que eu ia mesmo, e aí eu vejo o quanto ele me amava e quanto foi muito bonito isso, porque ele chegou para mim e falou, é o seguinte, eu não concordo com absolutamente nada do que você está fazendo. Eu não entendo nada desse cara, acho que ele é um charlatão, mas se é isso que você quer, é melhor você ir com minhas bênçãos, né? Eu vou fazer. Você não vai brigado comigo, né? Então, vai com as minhas bênçãos e aí eu fui. Estava eu e o Harikan. O pessoal de Brasília deve conhecer o Harikan. Então, o Harikan, na realidade, ele ia em janeiro. Eu tomei sânias em julho
E aí eu li uma coisa lá do Osho, que se você meditar focando no terceiro olho, você vai conseguir todas as coisas que você quer. Aí eu falo, eu comecei a fazer dinâmica focando no terceiro olho. Eu quero ir para o Oregon, eu quero ir para o Oregon. Não, eu estou no Oregon, eu estou no Oregon. Né? No Ru eu só pensava naquilo. Então, a gente tinha programado, ele tinha programado de ir para janeiro, a gente foi em setembro. O poder do querer. O poder do querer. Né? E essa viagem foi a coisa mais louca, porque eu tinha $300 no bolso, era todo o dinheiro que eu tinha, um visto de 6 meses para a América, todo de vermelho, o contato de uma amiga que trabalhava lá na Receita, que o marido tinha sido transferido para Washington, D.C., que eu escrevi uma carta para ela, olha, estou indo para aí, você me dá uma mão, aí quando eu chegar, papapá, me indica algum lugar para ficar, papá. Não falava inglês, o Harikan também não falava nada de inglês, aí a gente foi para pegamos esse voo, primeiro voo da minha vida, LAP. Sabe o que é LAP? Não. Linhas Aéreas Paraguaias. Já na emoção, bora! E até Miami. Não, você pegava um avião em Congonhas, que não tinha nenhum voo ali praticamente, né? Aí eu e Harikan entramos nesse avião, que era um quadrimotor, tinha tanto remendo nesse avião, nas asas desse avião, cara. Mas era o primeiro voo da gente. E aí a gente chegamos em Assunção e de lá pegamos esse Boeing para... Lá nesse avião a gente conheceu um... Mas eu acho que essas histórias não tem nada a ver com o Osho. A gente pode pular isso aqui, né? Tá bom, pode ser. Porque senão não é essas histórias com a Agnidelva, é com o Osho. Você descreveu uma situação ali, Agnidelva, antes de retomar, só vou falar aqui o nome das pessoas que estão aqui com a gente e tal. Mandar um abraço aí para Alicia Kilman, Francisco Siqueira, Joyce Montenegro, Sananda, Rogério Silva, Flávia Fontoura, Gamuni, Flávia Fontoura tem 2 vezes aqui, Sati Lisboa e Prachanto. Prachantão está aí? Miguel. Tá aí. Eu tenho uma história do Prachantão, essa eu não posso deixar de contar, não. A Prachanto. Também, muito querido. A Prachanto, companheira do Sati. Tá. Porque nessa época o Prachanto fazia um monte de grupos lá no C. Tá e bem. Aí, eu fui fazer um grupo com ele lá. Só um minutinho, Agnidelva, só me deixa eu concluir aqui. Miguel Fine, nosso querido Miguel, que faz a arte das lives, nos dá um apoio muito legal. Marta Pauline, Ulisses Miguel, querido Guitachária, e a Chala Alcamini. A Chala. A Chala, querida. Nossa, um beijo para todos. Obrigada. Me sinto honrado com a presença de todos vocês. Aí. Então, o Prachanto me presenteou com... Olha, o Prachanto é um... Eu fui cercado assim, de mestres sannyasis, amigos do caminho. E o Prachanto é um grande mestre também. E ele fez um workshop lá, e aí ele mandou todo mundo sentar na forma de um garrafão. E cada um segurava a mão do outro, e aí começou a respirar. Vamos encher o garrafão. E aí todo mundo começou a respirar, acho que era uma respiração específica, e respira, e respira, e respira, e respira, e respira, e respira, e daqui a pouco eu vou sentindo que a coisa está ficando assim estranha, e pá. Aí o Prachanto vem e encosta no meu peito, e eu apaguei, cara. Foi uma luz assim que... Quando eu voltei, tinha ido embora. Todo mundo tinha ido embora. O Prachanto estava sentado lá atrás, quietinho, esperando, não tinha celular, né? Não tinha nada, sentadinho lá, quietinho, esperando.
Já estava escuro. Eu olho assim para trás. Prashanta, o que aconteceu? Nada, não. Eu só encostei meu terceiro testículo no seu coração e você apagou. Que história é essa de terceiro testículo, Prashanta? Não, o terceiro testículo é uma caixinha que eu recebi lá em Puna, do Osho. Quando alguns... Eu não sei bem a história, mas o que ele me contou, e que eu me lembro, na verdade, o Osho dava de presente uma caixinha fechada, parecendo um amendoinzinho, assim, redonda, né, arredondada, né, de madeira, e que ele colocava um pelo de barba dele lá dentro. Eu falei só, e como isso está sempre comigo, eu chamo ele do meu terceiro testículo. E eu só encostei o meu terceiro testículo no seu coração e você apagou, rapaz. E é claro que eu não podia te chamar. Tinha que esperar você voltar. Eu falei, nossa, isso é coisa de mestre, né? Prashanta tem muita história, né? Ele, aliás, né? Estamos já em contato com ele, para ele, em janeiro, estar com a gente numa data especial. Olha, vai ser épico, porque ele, assim, tem muita história. O Sabe que Moagni você falou para estava mim que falou que precisa de falando? 2 horas para o Prashanta. No mínimo 2 horas com o Prashanta, que isso? Ou mais, o Prashanta Ou precisa mais. uma série para ele. Uma série. Tem muita história, ele contando histórias que ele vê a princesa de Hanover, a Turia, lá em Puna, né? Milhões de histórias muito legais. Quando você estava falando há pouco daquela coisa do você estar lá no centro, em Brasília, acho que foi, né? Tem horas ali que eu me perdi na narratória em tempo e tudo espaço. isso daí foi em Brasília, foi no centro, no Ser. Quando o Osho veio e para você deu aquele nome lá, né? Que você teve aquela experiência, eu lembrei imediatamente de um sonho que eu tive com o Osho uma vez. Eu passei, eu acho que uns 10 dias com aquele negócio assim, de bem-estar. É aquelas coisas do inconsciente, né? Que a gente não explica, mas assim, eu lembro direitinho a cena. Eu corri, sentei bem na frente dele, assim. E era um negócio assim, que eu não podia, tinha os front seat, eu não tinha direito a front seat, né? Mas eu fui ali, sentei e fiquei. Daí vieram falar comigo e disse assim, então faz o seguinte, empresta o teu relógio para ele que ele comece a falar e se esquece do tempo. Daí eu peguei, tirei meu relógio e dei para ele. E ele ficou com o relógio e ficou me olhando de todo o tempo, assim, enquanto falava. Daí acabou de falar e a moça falou, olha, pede para ele de volta que senão ele esquece. Eu digo, imagina, tá meu relógio para ele. Daí ele pegou, tirou uma toquinha, me deu uma toquinha, tirou um Rolex daqueles, me deu um Rolex dele e depois me deu mais um hobby ainda. E eu saí com aquele monte de presente dele, isso foi meu sonho. Eu passei dias com aquela coisa olha, sabe aquelas noites que você dorme muito bem e acorda? Foi você que vestiu o hobby do Osho, não foi? Foi. Não, foi uma galera. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu bem depois. O sonho foi bem depois. O Osho já não estava mais conosco, né? Assim, fisicamente. Então, não, a gente teve uma experiência com a Givana, ela até um dia está comprometida de a gente fazer com ela, que ela ganhou um hobby do Osho, a gente tirou fotos, todo mundo, os amigos, com aquele hobby. Eu tenho a minha lá, né? Se eu tivesse, eu teria colocado também. Aguilera, eu tenho muita curiosidade que você narre para a gente as épocas que você morou nas comunidades na Europa, como é que foi na Itália, como é que foi isso, como é que foi essa experiência, como é que era viver com esse monte de gente, como é que as pessoas se harmonizavam coletivamente, como é que rolavam as coisas? Então, a primeira comunidade que eu visitei foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? E aí eu fui acabar parando em São Francisco. E foi engraçado porque quando eu cheguei lá na Califórnia,
Isso foi setembro, alguma coisa assim, né? Eu cheguei na Califórnia. A Sheila tinha falado que o Osho tinha dito que era para todos os sannyasis saírem da Califórnia, porque a Califórnia ia afundar. Tinha um papo desse. Então, estavam fechando todos os centros de meditação, todos os sannyasis estavam mudando da Califórnia para Colorado, para outros lugares, outros estados. E aí eu cheguei lá e falei, não tem mais sannyasi aqui. E eu estava me sentindo mais longe dos sannyasis do Osho lá do que no Brasil, porque não tinha um sannyasi. A gente não encontrou um sannyasi em São Francisco inteira. E aí um dia a gente encontrou uma sannyasi na rua. E aí ela falou, olha, só tem um centro de meditação que ainda está funcionando, que é em... Como era o nome da cidade? Aquela cidade onde tem a Universidade da Califórnia, perto de São Francisco. Agora esqueci o nome da cidade. Berkeley. Né? E aí a gente foi nesse centro de meditação e aí foi maravilhoso. Né? E aí eles falaram, olha, a gente está indo, fazendo uma caravana para ir no aniversário do Osho, dia 11 de dezembro de 83. Falei, vamos, né? E aí eu nunca tinha visto a neve na minha vida, né? Então a gente pegou esse ônibusinho lá e fui para o Oregon, e foi aí que eu vi o Osho pela primeira vez, em Rajneeshpuram, que era muito belo, era tudo muito muito novo para mim, né? E quando eu vi o Osho pela primeira vez, e era um festival que tinham menos pessoas. Primeiro que era inverno. O Oregon ali, Rajneeshpuram, no inverno, chegava a fazer 28 graus, abaixo de zero, e no verão, 40. Entende? Era muito. E eu peguei neve de 1 metro, cara. E o pessoal, pensando que ia me agradar, me colocaram numa cabaninha na montanha, um chalezinho, hiper bonito, bem legal. Só que eu não tinha roupa de frio suficiente. Eu botava jornal, eu botava tudo quanto é coisa, botava todas as meias, todas as camisetas, tudo, e estava lá que nem um picolé, mas para ver o Osho, tudo bem. Então foi assim. E aí, quando eu vi o Osho pela primeira vez, eu fiz aquele trabalho do Satibode, né? Eu não conseguia chorar, não consegui chorar uma vez em todo aquele trabalho. Quando eu vi o Osho pela primeira vez, eu não consegui parar de chorar. Eu chorei o encontro inteiro. E foi uma lavação de alma absoluta ali. Foi muito bonito. Era uma coisa assim... O silêncio que ficava na presença dele, quando ele saía, era uma coisa maravilhosa. Então, assim, esse foi o primeiro contato que eu tive no aniversário do Osho, em dezembro. Aí depois eu voltei para o Brasil, aí depois a Sheila abriu as portas das comunidades europeias para o sannyasi, eu falei, vou. Só que dessa vez, em vez de $300, eu cheguei na Bélgica com $20. Eu já estava completamente... tinha mais nada para vender. Mas eu vou. Estava na confiança máxima, né? Total. Porque eu já tinha combinado que eu ia para a comunidade, não sei o quê. E agora, só lá como é que chama? Quando você chega no país? Imigração. Na imigração, né? Eu falei, cara, se eles perguntarem quanto dinheiro eu tenho, eu estou lascado. Olha, conheço muitas histórias assim, ó. Pessoas ruins, geralmente ao contrário. Mas eu não era corajoso, não. Eu nem sabia que eu estava fazendo aquilo. Eu nem sabia o impacto que ele tinha aí para um país estrangeiro com $20 no bolso, cara. Aí não perguntaram nada. Passaporte brasileiro era complicado. Era complicado. Deve estar pior agora. Agora deve estar pior, inclusive. Né? Não, mas a gente não foi. Eu não fui direto para a Alemanha. A gente foi por um outro país e para a Bélgica. E da Bélgica a gente pegou um trem até Colônia, né? E aí... E sem falar alemão, obviamente, né?
Não, eu tinha feito 2 anos de alemão na universidade, mas não era mais para tradução, não para conversação. Então, não tinha conversação, mas dava para me virar um pouco. E aí chegamos na Alemanha, e aí dali a gente foi para Hamburgo. E Hamburgo era uma comunidade que tinha umas 500 pessoas. E era, para minha sorte, a comunidade aonde tinha a Nugama, Kamal, Karunesh, todos eles estavam começando, Prem Joshua, Cid, todos os Ariel Calma, todos eles eram êxtase, as meditações, os satsangs, era tudo com música ao vivo, cara, com a nata da música do Osho. Uau, uau. Uau, então, tinha uma escola de música na comunidade. Entende? Isso aonde? Em Hamburgo. Hamburgo. Hamburgo é uma cidade linda. É linda, fria que nem o cão, mas era linda. Eu peguei 25 graus abaixo de zero lá. Né? E a gente falava... E tinha vários brasileiros indo para lá, né? Então, assim... Você conheceu a Piari? Conheci a Piari, tinha ido para lá. A Piari tinha ido para lá. A cantora, ela chegou lá em Buna com um chapéu de cowboy desse tamanho, violão nas costas. Exatamente. Eu sabia que ela tinha um centro lá em Hamburgo. Hã? Ela está lá ainda, eu acho, por aquelas bandas, eu acho. Né? Aí a Mini estava lá, minha deusa. E a baiana? A Yamini, ela me acompanhou todo o meu Sanes. A Yamini é a minha deusa. Eu chamo ela de ela deusa. está? Eu gostaria Ela está em Brasília agora. Ela está em Brasília agora. Eu escrevi pelo Facebook e não consegui alcançá-la. Não respondeu, então não sei se ela não está... Enfim, a gente se dá muito bem, mas faz muitos anos que eu não falo com ela. Eu queria chamar ela, inclusive, para vir conversar com a gente aqui também. Tem muita história. É uma baiana linda, maravilhosa. Ela é uma deusa. Ela não é linda, maravilhosa. Ela é uma deusa. Ficou quanto tempo lá, Agni? Em Hamburgo? Um ano. Olha, cada um tem uma experiência diferente da comuna. Né? Para mim, era pura gratidão estar ali. Para mim, aquilo era tudo que eu tinha sonhado. Eu curto a vida na comunidade. Eu não sei hoje em dia está tudo tão diferente, né? Mas o tempo que eu morei na comunidade, aquilo lá era onde eu queria estar. Era o que eu queria estar fazendo. Não importava se eu estava limpando banheiro, se eu estava limpando panela, mas eu sempre fui muito sortudo, porque eu tinha habilidades de manutenção, essas coisas, então eu tinha sempre uns trabalhos um pouco mais legais para fazer, né? Tinha muita bicicleta em Hamburgo, então como meu pai tinha uma loja de bicicleta, eu sabia arrumar bicicleta e tal, eu ia testar as bicicletas o tempo todo, né? Eu ia testar as bicicletas para ver se estava tudo funcionando e passeava pela cidade inteira. Sempre arranjava umas histórias. Em Hamburgo tinha um bistrô, no início tinha 2 discotecas em Hamburgo, depois Hamburgo abocanhou Hannover, então tinha uma discoteca em Hannover que ficava no centro da cidade, era uma discoteca muito grande, 3 andares, toda de vidro, redonda, e tinham duas pistas de dança, 4 bares. Você vê, era bem grande. E toda vez que falavam mal do Osho, lotava. E tinha mais uma coisa. Era a época do Dark. Todas as discotecas do Osho eram branquíssimas. Tudo branco. E tudo de vidro. E muito iluminado. Do lado de fora. Muito iluminado, né? Muita luz também. Então, assim, aí me pegaram para trabalhar nas discos. Eu comecei a trabalhar na discoteca, e trabalhei em coquetel bar, fiz todos os trabalhos dentro
da disco. Eu já estava falando inglês. Aliás, foi ali que eu comecei a falar inglês, escutando o Osho todo dia na hora do almoço. Aí o primeiro dia que eu entendi o Osho falando foi um êxtase, ali foi maravilhoso. E aí foi... Então, assim, para mim, a vida comunitária, eu gostava daquilo ali, eu gostava de estar naquela situação, de estar vivendo daquele jeito. Para mim, foi um grande presente. Eu acho que... era um experimento. Era um experimento de viver com outras pessoas de uma forma diferente, né? Tinha todo um aspecto terapêutico, era muito em cima de terapia, né? Também naquela época a comunidade tinha um enfoque muito terapêutico também. E eu acho que hoje em dia talvez fosse de um modo diferente, mas eu acho que em algum momento essa visão de comunidade vai ressurgir de alguma outra forma. A gente aprendeu muito com todos os erros cometidos, eu acho. Né? Eu acho que, pelo menos, os sannyasis que passaram por essa situação sabem o que não dá certo ou o que não querem. Né? É difícil você permanecer um indivíduo com outras pessoas, né? E permanecer autêntico e permanecer respeitado na sua totalidade com outras pessoas, com tantas pessoas. Eu acho que não tem outra, que não dá mais para continuar essa célula da sociedade que a gente tem. A família como célula da sociedade realmente é a razão de tudo isso que a gente está vivendo. Porque talvez a família, em algum momento, foi uma coisa maior, mas cada vez se torna uma célula ainda mais minúscula e mais doentia. Então, eu não sei se realmente alguma coisa precisa ser reavaliada, repensada, e esses insights possam ser reconsiderados. Essa tendência de isolar. Agora a gente está vivendo uma época excepcional, né? Vamos atravessar isso em algum momento, né? Mas essa questão de isolamento, as pessoas já experimentam isso, né? De isolamento, e compensam isso muito com os brinquedinhos, né? Como a rede social, o celular e tal. A pessoa acaba criando uma vida dentro daquele mecanismo de interação, né, com os outros através da eletrônica. Agora, eu acho maravilhoso, por exemplo, a gente está aqui conversando, conseguindo falar com pessoas que... e essa possibilidade eu acho muito bacana, mas tem o lado ruim disso também, né, que eu até brinco, eu chamo de cibernese. Outro dia eu andei aqui uma quadra, indo para o trabalho, já faz uns 2 anos isso. E eu observei num quarteirão, no meu trajeto, eu tinha umas 10 pessoas, tipo, 8 estavam, enquanto caminhavam, olhando para o celular. Você vai em qualquer consultório, qualquer ambiente que as pessoas têm que esperar, tá? A pessoa está ali de olho na tela. Né? Então, é diferente isso, né? Eu acho que esse resgate do senso comunitário, espero que dê tempo, né? Eu espero que um dia a gente consiga pelo menos morar perto e ter esses encontros, compartilhar, né? A vivência comunitária é tão bom, né? Viver perto de amigos, de ter todo esse senso, que é o que a comunidade nos proporcionava também, né? A gente conseguia viver, mesmo como a gente brincou aqui antes de começar a live, na aldeia do Asterix, que era lá em Puna, né? As pessoas batiam boca e brigavam e tal, mas estavam ali, era autenticidade. Muito rápido. Se chocava e todo mundo achava. E passava, era igual criança. Igual criança, viu? Criança vai lá e briga, daqui a pouco já estão brincando junto. Mesma coisa. Tudo muito rápido, tudo era vivido muito rápido. E uma coisa assim, que eu observava é que na comunidade você tinha a possibilidade de realmente viver o seu ego.
As pessoas pensam que é o oposto. Não, você vai lá para acabar... Não, você tinha oportunidade. Você via pessoas que, de repente, se tornaram... Agora, você fazia todo tipo de trabalho. Eu vi, lá na Índia, foi muito interessante. Tinha um indiano que ele sempre fazia um trabalho mais simples, etc. E um dia ele virou o chefe daquele trabalho. Ele mudou da água para o vinho, completamente. Era outra pessoa, ninguém reconhecia ele mais. Acho que ele mesmo não se reconhecia. Comprou hobbies novos. Parecia que tinha virado o presidente da República. E a gente ficava observando aquilo e vendo. Eu falei, porra, olha só que interessante, né? Você tinha a possibilidade de inflar o ego até lá em cima e, de repente, vinha hoje. Ou alguma situação. Então, assim, você tinha a possibilidade de viver uma totalidade de mundo e espiritualidade, se é que se pode separar, né? De uma vez só, e era tudo muito rápido. Você acordava de mau humor, você não conseguia ficar muito tempo de mau humor. Era tanto input, tanta situação, que mudava. Uma coisa que talvez numa situação sozinho você passava uma semana remoendo aquilo, ali, ó, rapidinho, tudo... É mais intenso. Era tudo mais intenso, né? Tudo momento a momento. No olho do furacão. As coisas aconteciam com uma velocidade e uma intensidade impressionante. Principalmente quando o Osho estava vivo, que você realmente não sabia o que ia acontecer no próximo momento, porque qualquer coisa poderia acontecer no próximo momento. Você disse que teve em Pune em 88, 89, foi isso, Agnida? Foi. E aí já viu um movimento diferente. Você falou que ia relatar uma experiência disso, assim, que você não ouviu a voz. Não foi disso. Na realidade, essa situação foi a situação... Eu estava morando na Itália nessa época e a minha companheira aí, a gente estava meio assim, separando, né? Mas a gente tinha um local lá que chamava Osho Club, que era um clube privado. Você tinha que ser sócio para ir lá e a gente servia chás, infusões, crepes e tal. E o pessoal... E era um lugar meio clandestino, na certa forma, porque a gente veio com essa história de clube para poder trabalhar, mas você entrava, era uma casinha simples, tipo casa de praia, e no jardim era todo circundado de bambu. Então, você estava numa cidade italiana de praia e a gente teve a sorte desses bambus terem nascido em volta do muro. E no vizinho tinha um coqueiro. Então, eu mexia muito com jardim nessa época. E aí eu criei um jardim porque o bambu cresceu e tampou todas as casas em volta. E por trás do bambu tinha esse coqueiro no vizinho que eu iluminei do meu quintal. Então, você entrava nesse jardim onde tinham as mesinhas, parecia que você estava em Bali, ou no Brasil, ou em algum outro lugar. Você saía da Itália. E aí a gente tinha a caipirinha, eu fazia caipirinha lá com um rum de Milão, e falava que era brasileiro. E o pessoal vinha de longe, vinha de Florença para tomar a caipirinha lá. Então, a gente fez um monte de coisa nesse jardim. Tinha ponte, cascata, era um mini ashram ali, né? Tinha um lugar para meditar e tal. E a gente resolveu não ficar mais juntos. Então, por exemplo, você toma conta do local aqui por 6 meses, eu vou para a Índia, fico 6 meses lá. Depois eu volto, você vai. E vamos fazer porque o local dava grana para a gente, né? Aí eu falei, tá bom, né? Era inverno, época da Guerra do Golfo, porque foi quando o Osho morreu, mais ou menos. E faltavam 5 dias para ela ir. Eu estou cortando um ferro lá para fazer uma varanda, um jardim de inverno. E aí eu escuto uma voz do Osho dizendo, olha, esquece toda essa história que você tem com ela, para tudo, compra a passagem e vem junto com ela para a Índia. Cara, foi tão forte aquilo, parecia que realmente eu estava escutando o Osho falando no meu ouvido.
E eu fiquei ali meio paralisado por um minuto, e depois entra a mente e fala, não, mas quem é que vai tomar conta do negócio, e a história, e não sei o quê. E aí voltei. Ela foi para a Índia, 5 dias depois, ela me liga dizendo que eu tinha deixado o corpo. Aí você imagina, né? Como é que eu fiquei. Eu não chorei porque eu tinha deixado o corpo. Tem um amigo Chorei que porque eu está não junto. escutei. Eu imagino, tem um amigo que está com a gente aqui, não sei se está ainda, o Gita Acharya, que estava em Pune até dias antes ele foi. Chegou em São Paulo, recebeu a notícia, voltou para a Índia. Né? Então, tem todo tipo de situação. Eu estava lá quando aconteceu. Mas cada um recebeu de um jeito. Né? Eu fui chorar quando eu vi o oceano. Quando eu fui, em seguida, a gente tinha uma turma lá que estudava samba com Tathagata. Daí tinha uma baiana, a Bhakti, que dançava, fazia diversos tipos de dança de apresentação. Ela pediu para o Tathagata montar um grupo para fazer apresentações no carnaval em Goa, que Goa foi colônia de Portugal uma época. Tem gente falando português até hoje lá. E eu fui junto com essa turma. Tem até uma foto, se olhar no meu minha página do Facebook, tem uma foto de todo mundo fantasiado e tal. A gente tirou uma foto, saiu no jornal local, a gente tocou em praça, num clube lá, um clube tipo daqueles de filme, assim, aquelas pessoas com aquele restaurante imenso, assim, mediterrâneo, cheio de turista europeu. A gente tocou lá, tocou em praça pública e mais num lugar lá, um estádio de futebol, um negócio, montaram lá um palco também. Sei que foram 3 lugares, e o Anugama, inclusive, estava junto com essa, ele está naquela foto lá, né, quando você referiu aí do nome dele, mas era em Goa, era na praia, né? E o Osho, eu tinha uma pergunta que eu tinha feito para ele sobre isso, né, quando ele desencarnasse e tal, e ele responde, I will be here. Daí você vai me encontrar no vento, no oceano, daí eu olho o mar, assim, eu desabo. Aí pronto, aí desabou. Né? Foi ali. No dia mesmo, vendo botarem o corpo dele para cremar, eu chorei olhando para o Devagiti. Eu fiquei com uma coisa com o Devagiti, o dentista dele. Né? Eu digo, como é que a vida desse cara, a vida inteira, do lado do outro ali, como é que vai ser? E agora eu comecei a chorar. Esse foi o meu pensamento. Depois, com a relação com o Osho mesmo, foi na praia. Foi ao olhar o oceano e lembrar da resposta dele. Eu digo, tá. Eu, assim que soube a notícia, eu chorei a noite inteira. Na televisão italiana, tinham 3 canais da Rai na época. Um era mais de direita, outro era de centro, outro era de esquerda. Naquele da direita, eles falaram assim, guru indiano que matava as criancinhas pela rua de Bombay com as suas Rolls Royce, morreu. Nossa. Cara, nesse nível, assim, cara. Nossa. Aí eu chorei. No dia seguinte, eu chorei até esgotar todo o choro. E aí veio a celebração. Aí, no dia seguinte, eu fui numa floricultura, comprei todas as rosas que tinham lá, tirei todas as pétalas, enchi o chão do local inteiro de rosas, pus música, e aí veio gente pra caramba, porque toda vez que acontecia alguma coisa com o Osho, eu falava mal do Osho, lotava, né? E aí veio todo mundo para tipo me dar condolências e eu celebrando e esse povo sem entender nada, o que estava acontecendo ali. Então foi uma coisa, foi punk. Escutem. Escutem. Como é que é isso para você hoje, Aguilera? Como é que é essa experiência? Como é que você vibra ela assim, dentro de você? Qual o significado hoje, assim, que cada um não tem mais os grandes centros, a gente quase não se encontra mais, né? Principalmente agora, mas já estava meio assim, né? E como é que é isso? A gente tem aquele centro que foi uma experiência linda lá em São Paulo, mas Nossa, essas só coisas ali não dava uma acontecem. live, né? Tinha 1000 coisas ali. Só a história do Ajar dava uma live. Na nossa primeira aqui, a gente falou um tanto daquela experiência, né? Você estava lá também. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Eu acho que está estourado já. Não para.
Tem mais um tempinho, mais uns 10, 15 minutos. Então, assim, cara, é sempre esse momento, é sempre o momento. O Osho deixa isso muito claro, depois que ele entra na vida da gente, que só tem esse momento. Então, esse momento, para mim, em essência, é engraçado, porque essa pandemia meio que me fez um revival do Osho, porque a gente meio que organizou as coisas aqui. Eu cuido da cozinha, virou uma comuna aqui nessa pandemia, que está todo mundo em retiro aqui, que meus pais têm uma situação de risco muito alta, então a gente isolou mesmo. E eu cuido da cozinha, da limpeza da cozinha. Minha mãe cozinha, eu cuido da limpeza da cozinha, estou cuidando deles. E eu resolvi escutar umas fitas antigas do Osho. Então, eu estou escutando umas coisas bem... Eu escutei todo o Dhammapada, que eu tenho os áudios, né? Escutei todo o Dhammapada, aí escutei a Filosofia Perenes, que me apaixonei por Pitágoras, maravilhoso aquilo. Aí acabei de escutar também O Segredo da Flor de Ouro, que é maravilhoso também. Então, assim, todo dia, desde março, 1h30 de escutar hoje, todos os dias. Então, parece que eu voltei para a comuna. Assim, parece que eu estou embriagado de hoje. Depois de muito tempo assim que nem lia nem nada, tá uma coisa muito interessante. Mas é tão diferente escutar ele agora. O entendimento não é mais intelectual. Ele vem justamente do reconhecimento do que ele está falando. E é tão rico. E perceber que ele já falava de todas as coisas, que talvez eu só me deparei com elas depois fazendo outros trabalhos com outros mestres, numa linha mais Advaita, né? E ele já falava de tudo isso, mesmo sendo de uma generosidade incrível de ter criado esse passatempo das meditações para a gente, de ter ajudado a gente a desenvolver e aprimorar os nossos sentidos para realmente enxergar, realmente ouvir, realmente sentir, tirar todo o lixo. Eu fico cada vez mais deslumbrado com a riqueza que esse cara trouxe para a humanidade, trouxe para a minha vida, e que eu vejo que trouxe, que em determinados momentos ele falou para as pessoas uma a uma, e depois ele começou a falar para a humanidade mesmo, para uma outra época até, que eu acho que muita coisa ainda vai ser redescoberta e a gente vai poder escutar ela a partir de outras percepções, né? Com a descoberta de tudo que está acontecendo. Então, assim, para mim não muda nada. É o mesmo amor, cara, é o mesmo deslumbramento, é o mesmo... É como se... ele nunca morreu para mim, entende? Eu sinto mesmo. Mesma coisa, a gente já conversou, Adívia, sobre isso. Sim. Porque às vezes eu pego coisas do Osho e fico escutando o mesmo, várias vezes. No Japão, uma vez que eu morei em Tóquio, uma época, eu tinha só um discurso dele numa fita cassete, eu ouvia aquilo e ouvia. Cada vez eu ouvia de jeito diferente. E agora, na pandemia, também, eu fico meditando, ouvindo Osho. Olha, coincidentemente, eu tenho uma fala dele sobre a Vipassana, 45 minutos, que é o tempo que eu medito todo dia. Eu fico, às vezes, ouvindo ele. Eu faço as minhas montagens, né? Você conheceu a pau aerodinâmica, por exemplo. Eu faço as minhas montagens
montagens, né? Desde DJ amador, desde os 14 anos. Daí eu boto a minha pergunta, daí eu pego a segunda música da Kundalini e a terceira, assim, que é o silêncio, né? E já deixo o gongo no final. Eu gosto de fazer essas brincadeiras. Eu tenho umas 6 versões, outro que é só uma música também do Hari Prasad, deve conhecer ele, né? Um indiano maravilhoso, flautista. Eu vi vários Cada concertos dele lá aniversário em Puna. do Osho, ele dava um concerto. Isso, todo aniversário do Osho, todo 11 de dezembro ele tocava. Então, assim, sabe que essa coisa me inspirou também, desde março, justamente em fazer... eu tive a sorte de encontrar amigos que não são sannyasin, né? Mas que estão, assim, descobrindo a meditação. E eu comecei a fazer uma coisa totalmente... Eu comecei abrindo um espaço de meditação aos domingos para esse pessoal, com algumas técnicas do Osho mais passiva, porque tinha muita gente de idade, que tinha certa dificuldade para fazer movimentos, etc. Eu falei, bom, tem que se poder meditar de alguma outra forma. Né? Não precisa, já tem a Dívia dando as partes mais ativas, deixa... Aí eu fiz uma proposta para eles. Pessoal, eu estou aqui deslumbrado com o Segredo da Flor de Ouro. Vamos fazer eu vou fazer um resumo, né? E é difícil fazer resumo do Osho, cara, porque, né? Eu podia até falar, olha só, fazer o resumo e falar que era eu que estava falando, mas não era real aqui. Mas aí é o seu entendimento, não é o dele, né? Então. E onde que você vai cortar, né? Então. Aí eu falei, gente, é o seguinte, são 2 horas. 1 hora eu vou ler os textos aqui para vocês, eu vou cortar algumas coisas que às vezes ele dá umas extraviadas, né, e tal, e uma resumida. Depois eu passo o texto completo para eles, que eu faço a tradução, porque o livro não foi traduzido, só uma pequena parte. E muitos não falam inglês, né? Aí eu faço isso e depois a gente faz alguma técnica relacionada com aquilo. E está sendo uma descoberta. O pessoal está curtindo, eu estou curtindo, então a gente está brincando com essa história. Né? Que maravilha. É uma descoberta isso online, né, Agni? A gente também está dando meditação online e é impressionante como tem sido uma ajuda mesmo para a gente poder passar o que a gente tem de experiência com relação à meditação para as pessoas e como as pessoas também começam a absorver e a gente percebe daqui, né? Isso é verdade. Você também já está da pandemia toda fazendo isso, né? E estou tenho atuado bastante com o trabalho que eu criei com o Manik, né, o Deva Manik, que é a terapia embriodinâmica. Então a gente criou alguns workshops, porque a formação não é possível. Um trabalho que tem toque não dá, né? Então, como dentro da embriodinâmica a gente tem autotratamentos, então isso dá para a gente passar em workshops. Então a gente eu criei esse trabalho de meditação aos domingos, que são gratuito, e criamos um autotratamento todas as quartas-feiras, que também é gratuito, que as pessoas entrem em contato. E aí a gente tem os workshops online que tem temas específicos. Então, assim, de alguma forma, eu falei, poxa, a gente precisa contribuir de alguma forma com os alunos, com os amigos, com as pessoas que estão próximas da gente. Né? Então, bora nessa história. E para mim foi muito bom. Que bacana. Foi importante, né? Fazer isso. Que bacana. Então, assim, eu queria aproveitar aqui e agradecer todos os meus amigos que talvez estejam escutando essa história. A minha amada Yanine, Sati, todos, Abiro, Divya, Vibasha, Sananda, Calice, tem tanta gente que não dá para agradecer todo mundo. Meus amigos lá da Itália, que é meia-noite, que disseram que iam escutar, mesmo sem entender nada. Saksha, Pavitra. Mas, olha, vai ficar disponível. Nilka. Fica disponível, pode falar para as pessoas, fica disponível, e a Div ia postar no YouTube também, que a gente pode passar legal, o vídeo. Legal. Tá?
Agnideva, a gente só agradece pela generosidade de vir aqui, dispor desse tempo, compartilhar com a gente. Olha, eu, no início da pandemia, eu escrevi um textão sobre a Vipassana, assim, do meu jeito, com as minhas palavras, com a minha experiência, ensinando as pessoas como fazer. Mas eu vi que aquilo não adiantou. Ficou grande demais o texto, não é a linguagem que as pessoas querem. Eu digo, tá, como é que a Dívia já estava fazendo esse negócio? Daí a nossa contribuição é isso que a gente está fazendo aqui e o que virá depois disso, né? Nós estamos com ideias um pouco auspiciosas. Caiu? Não, tá aqui. Alô? Tava Não, lá. entra uma outra tela aqui, já é na primeira vez que acontece. Espera aí, eu já e a acho gente que vai achei de volta. E a gente vai recomeçar as lives, vou aproveitar para avisar, dia 12 de janeiro, vamos dar um break agora, né? O Agni encerra lindamente, né, meu amor, com essa catei, meu amigo. Vai falar que eu e o Agni, a gente não passa um ano sem se falar, né, Agni? A gente, Olha, desde esse também, 95, 96, por aí. A Diva é uma flor do Ajar, né? Eu é sou uma uma flor. flor da Jara. A gente não se encontrava desde o Ajar. Daí, de repente, agora a gente se fala 6 vezes, 10 vezes por dia, que não parou mais, desde que começou esse negócio aqui. E Preparar, agora mas dia 12 de esse janeiro. ano já teve celebração Sânias meu lá, né? Foi marcado pela ida do Latifi também, enfim, né? Mas a gente tem umas histórias aí também, né, Agni? Quem sabe fazer os pais do Latifi, a informação. Tem muita história ainda por contar. Quem sabe a gente faz uma outra com mais gente. Agora que já passou a primeira, né, Agnideva? Já passou o nervoso da primeira, vai, né? Agora vai. E agora... já dando o nosso spoiler, dia 12 de janeiro estaremos de volta, né, com a Lila Laniz, uma atriz brasileira que mora em Singapura. Vai estar transmitindo 11 horas na frente lá com a gente, uma amiga gaúcha que mora há muitos anos, morou praticamente em tudo que é continente. É a Ila? Lila. A Lila. Não a Ila. Lila. Brincadeira, né? Lila. Está aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, querido Agnideva. Namastê, gente. Obrigado a vocês. Que live boa, querido! Que bom, que gostoso ouvir as suas histórias, esse seu compartilhar. Só complementa essa mensagem bonita que Osho deixa e no seu formato, Osho formato Agnideva, vem com todo esse amor. Essa é a beleza do Osho, né? Ele floresce em cada pessoa como uma flor absolutamente única, com uma fragrância totalmente única. Jamais, se continuar desse jeito, jamais vai virar uma religião ou um dogma ou qualquer coisa parecida. É o que eu espero realmente. Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto a gente tiver... Enquanto a gente tiver... E a gente derruba. A gente derruba. Gente, muito obrigado. Beijo, gente. Obrigado pela audiência, pelos comentários aqui. Depois a gente vai responder passo a passo, cada um, porque muito carinho de vocês a gente tem sentido aqui. Vamos dar esse pequeno break, mas dia 12 a gente está de volta. Tá? Muito mais histórias de Osho, com Osho. Boas festas e se cuidem. Ano novo para todo mundo. Boas festas. É difícil falar tchau, né, gente? Beijo, gente. Até mais. Beijo, tchau. Pera, segura aí. Beijo.